Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thomas. Vamos começar mais um vídeo aqui no canal do Movimento ID. Muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente posta semanalmente algum estudo bíblico que a gente faz e traz aqui para vocês, tá bom? Hoje o cenário finalmente não é dentro de casa, é um pouquinho fora, que eu tô na faculdade CUNSP, tá? Quem quiser joga no Google aí saber como é que é. Aqui é onde eu estudo o meu curso de Medicina Veterinária, tá? Hoje vai ser um estudo um pouco rápido sobre a pregação de ontem que tivemos na nossa igreja, a Igreja Lagoinha de Salto, onde o pastor Danilo foi usado por Deus muito por essa palavra que foi tremenda, tá? Hoje a gente vai falar sobre coisas erradas que dão na nossa vida e o que a Bíblia nos ensina e como nós podemos tratar isso no nosso dia a dia. Hoje nós vamos ler lá no versículo de Lucas 5, do 1 ao versículo 7. Do versículo até o versículo 9, tá? Se você não tiver tempo de abrir sua Bíblia, pode ficar tranquilo. A gente vai aqui só ler e você pode acompanhar aí pela tela, tá? Vamos lá. Certo dia, Jesus estava na praia, no lado da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficavam admirados com a quantia de peixe que haviam apanhado. Tiago, João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Vamos ir versículo a versículo falando sobre as coisas. Na pregação do pastor, a gente estava falando sobre o quê? Jesus estava numa praia, ou seja, num local onde tinham bastante pescadores naquela época. Então, provavelmente não tinha só 2 barcos, provavelmente tinha mais outros barcos, mas ele se referiu a 2 barcos. Ele viu 2 barcos no lago, e é exatamente esses 2 barcos que ele utilizou para usar, para falar com a gente e nos ensinar uma lição. Então, às vezes você pode se sentir excluído de algumas coisas, achar que Deus não te vê, mas em meio a tanta gente, ele vê o seu barco, tá? E o que é mais legal? É que de manhã, imagina a cabeça de Simão Pedro o seguinte: ele passou a noite toda trabalhando, a noite toda dando o seu melhor, porque a pescaria não era pro hobby, ele trabalhava com isso, era seu ganha-pão. E ele não conseguiu cumprir o que ele quiser, ele passou a noite toda fazendo do jeito dele, ele passou a noite toda suando frio, passando frio, se matando naquele mar de noite, que é mais perigoso ainda, e mesmo assim não conseguiu nenhum peixe sequer. Imagina aquele estado, sabe quando a gente tenta fazer alguma coisa no nosso dia e dá tudo errado e você já quer largar tudo e fica angustiado, fica chateado, fica naquela depressão, fala: poxa, Jesus, era isso que o Senhor tinha para mim? Era isso? Só isso? Não consegui nada. E a gente fica naquela síndrome porque nós sempre pensamos que nós devemos sempre estar bem, sempre estar no top, a gente tem que cumprir todos os nossos objetivos e fazer tudo da melhor forma. Imagine para Pedro, que era o ganha-pão dele. E sabe o que é mais legal? É que se a gente pensar bem, se a noite de Pedro tivesse sido boa, ele não estaria de manhã na praia para encontrar Jesus. Porque provavelmente ele já tinha lavado peixe e já tinha ido levar para vender ou para comer na casa. Então ele não estaria de manhã, naquele momento, para encontrar Jesus. E esse foi o dia que Pedro foi encontrado.
por Cristo. E sabe o que é melhor? É que ele foi encontrado no pior dia da vida dele. Imagina, passar, não chegar e voltar para casa depois sem nada para poder vender, sem nada para poder fazer. Então, aquele dia está sendo o pior dia da vida do Pedro. E mesmo assim, Jesus foi até ele e encontrou. Então, às vezes, Deus nos quer encontrar ou nos coloca em situações difíceis, nos coloca em situações de prova mesmo, exatamente para na manhã seguinte ele nos encontrar. Agora, outros versículos quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. A primeira coisa que Jesus pede quando entra no barco de Simão Aí tá outra coisa, Jesus entrou no barco justamente de Simão, ou seja, Simão era o rapaz lá que estava com o barco no pior dia da vida dele. Jesus ainda foi até o barco e quis entrar no barco de Simão e utilizou do barco dele para falar com as pessoas, ou seja, nos nossos piores dias, às vezes, pra gente é só um dia ruim, mas para as outras pessoas é aquilo que Cristo precisava falar com a gente, entende? Tanto que depois nós vamos falar sobre isso. E Jesus pede para Pedro se afastar um pouco da praia. Na beira da praia era onde Pedro estava com a depressão dele, onde ele estava com a tristeza, onde ele estava com aquele sentimento de não conseguiu. E Jesus, a primeira coisa que pede é: para eu te mostrar uma coisa, afasta um pouco da borda da praia. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é se afastar daquilo que nos prende ao nosso erro, à nossa tristeza. E leve para o barco para um lugar mais fundo. É igual... Acho que todo mundo que já foi na praia sabe. Vou ficar aqui no raso porque é seguro pra mim, pô. Lá no fundo é mais perigoso, tem chance de acontecer alguma coisa. E é isso que às vezes acontece. Às vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto, na nossa segurança, e Jesus está pedindo para nós irmos mais longe, irmos mais fundo, ou seja, o profundo na presença dele, né? Porque ele tinha que ir pro profundo na presença de Deus no barco dele. A outra coisa que nós podemos reparar é que Simão, mesmo com tudo isso, ele foi obediente, e essa obediência levou ele ao milagre. Se a gente for parar para pensar na história de Moisés, o final da vida dele, ele não conseguiu entrar na terra prometida exatamente por falta de obedecer a Deus. Simão aqui foi diferente. Ele encontrou Jesus, Jesus encontrou ele, e ele foi obediente nas palavras, e ele disse mestre. Ele reconheceu que Jesus é mestre, e por mais que Jesus de Nazaré não fosse pescador, ele fosse carpinteiro, ele assim confiou na palavra de um homem que nem sabia pescar, mas porque obedecia, tinha temor na palavra daquela pessoa. E é aí que tá. Quando ele foi no fundo, pescou tantos peixes que tiveram que chamar outros companheiros. Quando você estiver no seu pior momento, peça a Deus a estar com você. Peça ajuda e conselho, porque naquele momento de situação, ele vai te usar. E a bênção não vai ser só para você, mas para as pessoas ao seu lado. As pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com você, sua família, sua casa, seus companheiros, tudo em sua volta será abençoado junto com a bênção que você vai receber. E melhor que isso, a obediência de Simão e o pior dia da vida dele levou exatamente lá no finalzinho. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. O milagre foi no barco de Simão, mas as pessoas em volta, por verem o milagre, o que Deus fez na vida de Simão, todos deixaram tudo e seguiram Jesus. Ou seja, nem os peixes eles queriam mais, mas por conta do que Jesus fez na vida de Pedro, isso serviu como exemplo e testemunho para a vida de outras pessoas. E às vezes é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Então, no próximo dia ruim que nós tivemos, no pior dia das nossas vidas, lembre-se de Pedro, lembre-se de Cristo, peça ajuda a Ele e lembre-se que aquilo é um teste. Tudo aquilo é um teste. Tem diversos outros versículos que falam sobre isso, que nós teremos tentado. Um justo pode cair 7 vezes, mas se levantará. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Deus sempre fala para nós termos coragem e enfrentar nossos piores medos e desafios. E não é porque... E é outro versículo que é o mais bonito, que na pregação foi falado, é o versículo 8, que mesmo com tudo aquilo acontecendo, Simão ainda reconheceu que ele não é digno daquilo que está acontecendo, o milagre que ele está acontecendo. Ele fala: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Às vezes, tanta gente recebe tão pouco de Deus e já vira uma soberba gigante. Olha a bênção que Pedro tinha recebido.
O que ele não conseguiu fazer em uma noite, Deus tinha dado para ele peixe pro ano inteiro quase, né? Então a bênção foi muito grande. E ele, mesmo assim, reconheceu que ele é pecador. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Hoje, esse foi o vídeo mais curto de todos, mas eu precisava falar dessa pregação que foi muito boa e eu peguei demais ela para mim, porque muitas vezes nós realmente deixamos nos levar por dias ruins e não queremos ver o que Deus quer nos ensinar com esses dias ruins. Amém? Se você gostou do vídeo, pode se inscrever no canal, tá? A gente vai postar vídeos semanalmente. E lembrando que todo domingo, a partir das 10 horas, nós temos um programa lá na Rádio Amiga FM, tá? Tanto no aplicativo como no site ou na frequência 105,9, se você for de Salto e região, tá bom? Muito obrigado, um ótimo beijo para vocês, uma ótima noite, um dia. Tenham um dia maravilhoso. Amém.